안녕하세요. Boa noite. 여러분들을 뵙게 돼서 대단히 감사합니다. É um grande prazer, uma honra poder estar com vocês. 저는 한국에서 왔고요. Eu vim da Coreia do Sul 앞에 앉아 있는 게 굉장히 힘들었습니다. e fiquei muito tempo no avião, isso foi bem cansativo. 제가 한국에서 26시간 비행기를 타고 왔는데 Eu vim numa viagem de 26 horas de voo 한국하고 이 브라질하고는 시차가 12시간이 있습니다. e são 12 horas exatos o fuso horário. 여러분 여기는 밤이면 한국은 낮이고 Se aqui é noite, lá na Coreia é dia. 밤과 낮이 이제 바뀌어 있는 나라입니다. São os dois países que a noite e o dia trocados, né, inversos. 한국에서 가장 먼 나라가 상파울로예요. Dizem que o lugar mais longe da Coreia é São Paulo. 여러분들을 뵙게 돼서 대단히 감사드리고 É uma grande gratidão poder estar com vocês. 제가 앞에서 이렇게 졸으면 어쩔까 굉장히 고민을 많이 했습니다. Eu fiquei preocupado em cochilar aqui na frente. 노래를 너무 잘해 주셔서 Todos louvaram muito bem. 로마서 6장 말씀을 읽겠습니다. Vamos abrir Romanos capítulo 6. 로마서 6장 1절부터 11절까지 읽겠습니다. É Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박히셨는데 Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele foi crucificado. 예수님의 그 십자가에 못 박히심이 우리를 죄에서 구원하는 은혜를 입게 하셨습니다. E o sacrifício de Jesus nos concedeu a graça de sermos remidos do pecado. 예수님은 하늘로 올라가시고 Jesus Cristo foi elevado às alturas 우리에게 성령을 이제 내려 주신 거죠. e nos enviou o Espírito Santo. 그래서 이 성령의 인도를 따라서 이제 사도들이 복음을 전하기 시작을 E 했습니다. os apóstolos, conforme a condução do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho. 근데 이제 복음을 전하는 동안에 많은 문제가 이제 일어나게 됐어요. Mas começando a pregar o evangelho também começaram muitos problemas. 오늘 이 자리에 계신 많은 분들이 이제 예수 그리스도를 믿는 분들인데 Todos que estão aqui são pessoas que creem em Jesus. 예수님이 이제 지금은 눈에 보이지 않죠. Hoje Jesus Cristo não está à frente dos nossos olhos. 예수님은 하늘로 올리워 가시고 성령이 이 땅에 내려오셨는데 Ele foi elevado às alturas e o Espírito Santo desceu. 성령의 인도를 받는 삶이 어떤 건지 Então, qual é a vida que é guiada pelo Espírito Santo? 성령의 인도라는 게 눈에 안 보이기 때문에 Nós não podemos enxergar a condução do Espírito Santo. 많은 교회가 만들어지기 시작을 했습니다. Muitas igrejas começaram a ser criadas. 이제 각자 교회의 목회자들이 이제 말씀을 전하기 시작을 하면서 E cada igreja tem o seu pastor que ministra a palavra. 예수님은 나누지 아니하는 이제 많은 교파가 만들어지게 된 거죠. Mas com o tempo começou a se criar muitas doutrinas, coisa que Jesus Cristo não fazia. 그러나 우리는 이제 이 CLF라는 모임을 만든 이유가 O motivo de nós iniciarmos com essa conferência, 우리가 esse CLF, 교파나 또 이런 여러 단체들이 많이 있지만 é porque existem sim muitas denominações, muitas congregações. 우리가 성경으로 돌아가자. Mas temos esse propósito, vamos voltar para a palavra de 오직 Deus. 우리가 말씀으로 돌아가야 한다. Temos que voltar e estabelecer apenas a palavra de Deus. 우리가 믿음이라는 이 세계 아래 하나로 뭉쳐야 한다. Devemos nos unir dentro do mundo da fé. 우리가 하나님만 마음에 세우자. Vamos estabelecer somente Deus. 자, 이 세 가지의 모토를 가지고 CLF라는 모임을 시작을 Com 했습니다. esses três lemas, nós começamos o CLF. 제가 작년에도 이 상파울로에 와서 말씀을 전했는데 Ano passado também eu estive aqui na cidade de São Paulo. né, 제가 preguei lá. 오늘 이곳에서 여러분들에게
여러분들에게 말씀을 전할 수 있어서 너무 영광으로 생각하고 E eu considero uma grande honra, uma grande glória poder estar aqui pregando a palavra de 대부분 Deus. 여러분들이 목사님들이라고 제가 듣고 이 단에 올라왔습니다. Eu subi aqui sabendo que a maioria de vocês são líderes, 우리가 pastores. 다른 사람들에게 성경을 많이 가르치고 있지만 Nós estamos ensinando a Bíblia para outras pessoas, 막상 목사님들이 가장 불행해질 수 있는 건 mas uma coisa que pode levar o pastor a uma grande infelicidade 우리를 가르칠 시간이 많지 않다고 하는 것입니다. é porque nós não temos tempo de nos ensinarmos. 제가 여러분에게 2시간의 말씀을 전하게 되는데 Eu terei 2 momentos de pregação com vocês. 여러분 마음에서 이 로마서를 함께 이렇게 생각하셨으면 좋겠고 Espero junto com vocês pensar nas palavras que está em 또 Romanos. 우리 목사님들이 로마서 설교를 여러 번 하셨으리라고 생각을 합니다. E eu creio que os pastores também por muitas vezes pregaram a palavra de Romanos. 그래서 제가 되도록이면 성경의 범위를 넘어가지 않도록 하려고 하고 Pois eu não quero ultrapassar os limites que a Bíblia nos coloca. 여러분 이 말씀이 녹음이 된다면 E se puderem gravar isso, 여러분들이 가지고 가셔가지고 여러분들이 다시 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. será bom vocês rever a gravação e pensar novamente. 우리 신앙의 이제 가장 큰 핵심은 뭐냐면 O núcleo principal da nossa vida de fé 우리가 예수님과 하나가 되는 것입니다. é ser um com Cristo. 만약에 우리가 예수님과 하나가 되면 Se nós formos um com Cristo, 내가 부족해도 되고 não tem problema as minhas 내가 necessidades, 못나도 되고 não tem problema eu não saber, 내가 어리석어도 됩니다. não tem problema eu ser insensato. 예수님과 내가 하나만 될 수 있다면 말입니다. Se for possível eu me unir a Jesus. 성경은 가난한 자 같으나 부유하고 A Bíblia fala aparentemente pobres, mas ricos. 없는 것 같으나 모든 걸 가졌고 Não tendo nada, mas possuindo tudo. 미련한 자 같으나 지혜롭다고 말하셨어요. Parecendo insensatos, mas porém sábios. 그건 예수 그리스도로 말미암는 것입니다. Essa é a vida por Jesus Cristo. 그리스도인들은 부유해야 할 이유가 없습니다. Os cristãos não têm necessidade de buscar riqueza. 그리스도인들은 지혜로워야 할 이유가 없어요. Os cristãos não há necessidade de ser sábios. 그건 예수 그리스도의 지혜가 가장 뛰어나기 때문입니다. Porque a sabedoria que Jesus Cristo possui é a maior de todas. 많은 사람들은 그리스도를 알지 못하기 때문에 As pessoas, por não conhecerem a Cristo, 우리를 갖추어야 할 일이 많아졌다고 하는 것입니다. pensam que tem que se qualificar, tem que aprender muita coisa. 목사는 성경 외에는 알아서 안 됩니다. Pastor não pode saber nada além da Bíblia. 목사는 정치를 몰라도 되고 O pastor não precisa saber de 경제를 política, 몰라도 되고 não precisa saber de economia, 여러분 무슨 심리학이나 철학을 잘 몰라도 됩니다. não precisa saber de psicologia, de filosofia, 왜냐하면 예수 그리스도가 가장 지혜롭기 때문이죠. porque o Senhor Jesus Cristo é o mais sábio. 만약에 우리가 예수님과 하나만 된다면 Se nós unirmos o nosso coração com Jesus, 얘가 간음을 한들 무슨 유익이 뭐가 문제가 되겠습니까? qual será o problema? Quem sabe se eu cair num pecado? 살인을 한들 무슨 문제가 Qual o 되겠습니까? problema de eu, por exemplo, cometer um 내가 설령 homicídio? 도둑질을 했다 할지라도 Mas mesmo que uma vez eu tenha roubado, 예수 그리스도와 내가 하나가 된다면 se eu me torno um com Jesus, 그리스도는 모든 것 위에 계시기 때문에 já que Ele está acima de sobre todas as coisas, 우리를 자유케 할 것입니다. Ele nos dará liberdade. 자, 오늘 저녁에 여러분들에게 전하고 싶은 말씀이 하나 있는데 Tem uma coisa que eu queria com certeza pregar para vocês 어떻게 aqui. 하면 우리가 예수와 하나가 되느냐라는 것이죠. Como nós podemos nos unir com Cristo? 이게 로마서 6장의 핵심 내용입니다. Isso é o conteúdo descrito em Romanos capítulo 6. 자, 성경 로마서 6장은 무슨 이야기를 하고 있느냐면 O que Romanos capítulo 6 está dizendo? 로마서 6장 3절에 No 보시면 versículo 3, 우리 다 같이 이제 자막이 되는지 모르겠네요. eu não sei se tem legenda, 로마서 6장 3절을 다 같이 한번 mas vamos ler 읽어보겠습니다. juntos o versículo 3 de Romanos 6. 13. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 여러분 우스운 질문을 하나 하겠습니다. Fazer uma pergunta engraçada aqui. 여러분 세례를 받으셨나요? Foram batizados? 그럼 모두가 웃겠죠. Então todos vão dar risada. Né? 목사가 세례도 안 받을 리가 Não 없겠죠. tem por que um pastor não ter sido 근데 성경에 batizado. 뭐라고 물었느냐면 Mas o que a Bíblia está perguntando? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 자를 말하고 있어요. Aqui está falando sobre aqueles que foram batizados com Cristo Jesus. 우리가 세례를 받았는데 Fomos batizados, 예수와 함께 받았느냐라는 거예요. mas fomos batizados junto com Jesus? 여러분 예수님과 함께 세례 받았습니까? Vocês receberam o batismo junto com Jesus? 예수님은 2000년 전에 유대 땅에 오셨습니다. Jesus Cristo veio a essa terra 2000 anos atrás. 우리는 그때 태어나지도 않았죠. Não havíamos nem nascido.
근데 성경은 뭐라고 물었느냐면 Mas por que a Bíblia está perguntando isso? 만약에 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았다면 Que se foi batizado com Cristo, 그의 죽으심과 합하여서 세례를 받는 거다. foi batizado na sua morte. 만약에 그의 죽으심과 합하여졌다면 Se foi unido na sua morte, 함께 장사되고 fomos sepultados junto com 함께 Cristo, 부활하고 ressuscitamos junto com Cristo 함께 하늘에 오르게 된다고 했어요. e subimos ao céu junto com Cristo. 만약에 우리가 예수님과 하나만 된다면 Se não estamos unidos com Jesus, 우리는 함께 못 박히게 되고 nós vamos ser crucificados 함께 junto com 장사되게 Ele, 되고 vamos ser sepultados com 함께 Ele, 부활하게 되고 vamos ressuscitar com Ele, 함께 하늘에 오르게 되는 것이죠. iremos ser elevados à altura junto com Ele. 그래서 신앙의 가장 핵심은 뭐냐면 Então, o núcleo da vida 내가 espiritual 예수와 하나가 되는 것이죠. é eu estar sendo um com Jesus. 만약에 우리가 예수와 하나가 된다면 Se somos um com Jesus, 오늘 이 시간 우리에게는 놀라운 일이 벌어질 겁니다. hoje acontecerá coisas incríveis. 예수님과 내가 하나가 될 수만 있다면 Se 말이에요. Jesus Cristo estiver comigo. 근데 성경은 뭐라고 설교를 했느냐면 Mas o que a Bíblia está mostrando? 로마서는 바울이 로마에 있는 그리스도인들에게 이 설교를 한 내용인데 Romanos é a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os que estavam em Roma. 그는 유대교를 설두철미하게 믿었던 사람입니다. E ele era uma pessoa que acreditava muito no que o judaísmo ensinava. 그가 사울로 있다가 바울로 개종을 한 사람이죠. Ele era uma pessoa que chamava Saulo e não Paulo. 그는 예수님이 이 땅에 오시기 전에 Então, antes da vinda de Jesus, 유대 땅에는 유대교라는 게 있었습니다. lá para os judeus havia a sua doutrina. 오직 하나님의 말씀으로 돌아가려고 하는 사상을 가르치는 교리예요. Era um ensinamento que mostrava que somente podiam crer na palavra, no ensinamento de Deus. 그 교리를 배웠던 사람이 사울입니다. Saulo aprendeu isso. 여러분 잘 알고 계시죠? Vocês sabem disso. 그는 가말리엘 문화에서 율법의 도를 배웠던 사람인데 Ele é aquela pessoa que na cultura judaica aprendeu a lei, o mandamento. 너무 율법의 도를 심하게 배워가지고 Só que ele aprendeu de uma forma tão assim profunda. 그는 예수님의 제자들을 십자가에 못 박, 예수님의 제자들을 죽음에 내몰았어. Ele começou a matar aqueles que seguiam a Jesus. 그리고 그들을 감옥에 가뒀고 Prendiam eles. 많은 핍박을 하게 됐습니다. Começou a perseguir os cristãos. 그러다가 그가 예수님을 만나게 Só 됐죠. que um dia ele encontra-se com Jesus. 다메섹으로 핍박을 하러 Ele 올라가다가 estava indo lá perseguir os cristãos em Damasco. 그가 예수님을 만나고 새 사람이 됐습니다. Só que ele encontra com Jesus e se torna uma nova pessoa. 그리고 나서 그는 이 글을 써서 E ele escreve isso 여러분 예수를 하나님을 믿는다고 하는 사람들에게 이 글을 던졌어요. e lança isso àquelas pessoas que se diziam acreditar em Jesus. 네가 예수 그리스도와 함께 세례를 받았느냐? Você foi crucificado, você foi 그러면 sepultado com 너는 Cristo. 그의 죽으심과 합하여서도 세례를 받은 것이다. Você foi batizado com Cristo, então esteve com ele na sua morte, 많은 no seu 사람들은 sepultamento. 예수와 합하여 세례를 받았다라는 이야기를 Muitas pessoas escutam isso de ser batizado com Jesus, 깊이 생각하지 않습니다. não escutam de uma forma profunda. 예수님은 단 한 번 세례를 받았어요. Só Jesus Cristo ele foi batizado uma única vez. 알고 계시죠? Vocês sabem, né? 예수님은 한 번 세례를 Ele 받았는데 ele foi batizado uma vez. 예수님은 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받은 거예요. No Rio Jordão, pelo João Batista. 자, 제가 오늘 여러분의 그걸 좀 Eu 찾아드리겠습니다. vou procurar esse versículo. 마태복음 Mateus, 제 3장 capítulo 3. 성경에는 예수님이 세례받은 장면이 한 군데 기록이 되어 있습니다. Na Bíblia tem esse trecho que diz que Jesus Cristo foi batizado. 왜 우리가 이 성경을 알아야 하느냐면 Por que nós temos que prestar atenção nesse 성경은 versículo? 세례로 예수와 합하여졌다고 했기 때문에 Porque a Bíblia diz que nós nos unimos com Cristo pelo batismo. 예수님의 세례를 정확히 알아야 Então 합니다. temos que compreender o que foi o batismo de Jesus. 마태복음 3장 13절 Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? 15절 Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 16절 Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em que me comprazo. 세례 요한은 요단강에서 세례를 주고 있었습니다. João Batista estava batizando ali no Rio Jordão. 회개하라 천국이 가까웠느니라. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. 요한은 회개하라고 외쳤습니다. Então João Batista clamava por arrependimento. 많은 사람들이 요단강에 와서 세례를 받았습니다. Muitas pessoas ali no Jordão foi batizado por ele. 근데 그 자리에 누가 오셨나요? Mas quem apareceu ali? 예수님이 오셨습니다. Jesus Cristo. 예수님이 오셔서 요한에게 말했지요. Jesus Cristo disse a João: 너 나에게 세례를 다오.
me batize. 요한이 어떻게 했죠? O que João Batista disse? 난 세례를 줄 수 없습니다. Senhor, eu não posso. 당신은 하나님의 아들인데 O Senhor é filho de Deus. 내가 어떻게 당신에게 세례를 주지요? Como eu vou batizar você? 난 당신의 신에 끈을 풀기도 부족한 Eu 사람입니다. não posso nem ao menos tocar nas suas sandálias. 난 세례를 줄 수 Eu 없습니다. não posso lhe batizar. 예수님이 아니다, 세례를 달라고 했습니다. Jesus Cristo falou: não, me batiza. 왜냐하면 Por quê? 자 여기 15절에 No versículo 15, mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 예수께서 세례 요한에 말하기를 Jesus Cristo diz a João Batista: 네가 나에게 세례를 줘야 você tem que me batizar 하나님의 모든 의가 이루어진다 했습니다. para que a justiça de Deus se cumpra. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐지요? Qual foi o propósito de Jesus ter vindo a essa terra? 마태복음 1장 21절에 Em Mateus capítulo 1, versículo 21, 아들을 낳으리니 i름을 예수라 하라. terás um filho e lhe porás o nome de Jesus, 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라 하셨습니다. porque ele salvará o seu povo do pecado dele. 예수라는 말 뜻은 O significado do nome Jesus 구원자라는 말입니다. é Salvador. 하나님이 예수님을 이 땅에 보낸 목적이 뭐냐면 O motivo de Deus ter enviado Jesus Cristo a nós 자기 백성을 저희 죄에서 구원하려고 예수님을 보낸 foi 거예요. para salvar o seu povo dos seus pecados. 그게 하나님이 예수님을 보낸 하나님의 뜻입니다. Essa foi a vontade de Deus que fez enviar Jesus. 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? O que Jesus Cristo disse? 네가 나에게 세례를 주면 Se você me batizar, 하나님의 모든 의가 이루어진다고 했어요. toda a justiça se cumprirá. 그 말씀을 듣고 세례 요한이 세례를 줬습니다. E escutando isso, João Batista faz esse batismo. 16절 Versículo 16, 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라왔다 그랬어요. que fala: batizado Jesus, saiu logo da água. 세례는 이렇게 물을 갖다가 머리에다가 뿌리는 게 아니고 O batismo não acontece quando você asperge água na cabeça da pessoa. 성경에서 말하는 세례는 물 속에 잠기는 것입니다. A Bíblia diz que ela mergulha na água. 아시겠습니까? Entende? 그래서 예수님이 물에서 올라왔어요. Então Jesus Cristo ele subiu das águas. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. Só que aconteceu algo incrível naquele momento. 예수님이 세례를 받고 물에서 올라오니까 Jesus Cristo, depois de ser batizado, quando subiu das águas, 하늘이 열렸다 그랬어요. a Bíblia fala: o céu se abriu. 그러면 예수님이 세례를 받기 전에는 하늘이 어떻게 돼 있었나요? Então, antes de Jesus Cristo ser batizado, como estava o céu? 하늘은 닫혀 있었습니다. Fechado. 왜 하늘이 닫혀 있었습니까? Por que estava fechado? 이사야 59장 Em 2절에 Isaías 59:2, 너희 죄악이 falou: seu pecado 하나님과 너희 사이를 내었다 그랬어요. faz separação entre vós e vosso Deus. 왜 하늘이 닫혀 있었느냐면 Por que o céu estava fechado? 우리 죄 때문에 하나님이 하늘 문을 닫아버렸습니다. Por causa do nosso pecado, Deus teve que fechar o céu. 그런데 예수님이 세례를 받고 물에서 올라오니까 Mas depois que Jesus Cristo foi batizado e subiu das águas, 하늘 문을 열어줬다 그랬어요. Deus abriu o céu. 성경에 문이 열렸단 말씀이 여기 적혀 있어요. Aqui fala que foi aberto. 세례를 받기 전까지는 Até antes de ser batizado, 하나님이 하늘 문을 닫아놨었는데 Deus havia deixado as portas do céu fechadas. 예수님이 세례를 받고 물에서 Mas 올라오시니까 depois que Jesus Cristo foi batizado, 하나님이 하늘 문을 열어주었습니다. Deus abriu a porta do céu. 자, 여러분 그렇다면 예수님이 세례를 받는 이 세례는 Então, pessoal, o batismo que Jesus Cristo recebeu 우리에게 특별한 의미를 가지고 tem 있다는 um 거예요. significado muito especial para nós. 제가 오늘 여러분들에게 성경 몇 구절을 찾아드리겠습니다. Eu vou citar alguns versículos para vocês, 왜냐하면 이건 여러분들이 이 성경의 가장 중요한 내용이에요. porque isso é o conteúdo mais importante da Bíblia. 어떻게 해서 요한이 예수님에게 세례를 줄 때 Como, quando João foi batizar 하나님이 Jesus, 하늘 문을 열어 주신 겁니까? por que Deus ele abriu o céu com isso? 자, 그럼 우리가 요한을 좀 알아보겠습니다. Vamos pensar um pouco em João. 마태복음 11장 Mateus capítulo 11, 11절을 읽겠습니다. versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. 마태복음 11장 11절에 하나님은 이렇게 기록을 하셨는데 Mateus capítulo 11, versículo 11, Deus escreveu assim: 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없다. dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. 자, 여러분은 누가 낳았나요? Só vocês, quem gerou vocês?
엄마가 맞습니다. A mãe, tá certo. 예, 여자가 나왔습니다. A mulher, né? 혹시라도 브라질에는 남자가 낳은 사람 있나 싶었어요. Aqui no Brasil tem algum homem que gera a criança 예, ou não? 그런 일은 없죠. Não acontece isso, não? 예, 여자가 나왔다라는 말은 Quando se fala nascido de mulher, 남자의 씨를 받아서 태어났다 하는 말입니다. quer dizer que aceitou a semente do homem e gerou uma vida. 여자 혼자는 아이를 낳을 수 없죠. Uma mulher sozinha não produz uma vida. 자, 여러분과 저는 여자가 나왔습니다. Então, seja vocês, seja eu, fomos nascidos 근데 de mulher. 예수님은 여자가 낳지를 않았습니다. Mas Jesus Cristo não foi assim. 예수님은 성령으로 잉태하셨기 때문에 Já que Jesus Cristo ele foi concebido pelo Espírito Santo, 예수님을 제외한 모든 사람들 tirando Jesus, todas as pessoas 그들은 다 여자가 낳았습니다. foram nascidos de mulher. 근데 여자가 낳은 자 중에 가장 으뜸된 사람이 있는데 Só que dentre os que foram nascidos de mulher tem o maioral ali. 그가 누구시죠? Quem foi esse? 예, 세례 요한입니다. João Batista. 하나님은 세례 요한을 이 땅에 태어나게 할 때 Deus, quando fez João Batista nascer nessa terra, 여자가 낳은 자 중에 가장 으뜸된 사람으로 태어나게 하셨어요. fez com que ele nascesse entre o maior dos que nascessem de mulher. 이유가 있습니다. E tem motivo para isso. 여러분 세례 요한의 아버지가 누구지요? Quem foi o pai de João Batista? 그는 사카리아입니다. Zacarias. 누가복음 말씀에 나오죠. Isso aparece em Lucas. 자, 세례 요한의 아버지는 사가랴인데 Zacarias foi o pai de João Batista. 아버지가 제사장이면 E seu pai é sacerdote. 아들은 30세가 되면 제사장이 되라고 율법에 적혀 있습니다. Na lei diz que o seu filho também, quando completa 30 anos, será sumo sacerdote. 세례 요한은 인류의 가장 으뜸되는 사람이고 Então, João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher. 그는 제사장이었습니다. Ele era sacerdote. 근데 왜 이 사람이 세례를 하는 게 중요하냐면 Mas por que é tão importante o batismo dele? 구약에 하나님이 속죄 제사를 드릴 때 No Antigo Testamento, quando Deus falou sobre a propiciação pelo pecado, 개인이 죄를 지었을 때는 제사장이 대신 속죄를 합니다. quando uma pessoa individualmente pecar, o sacerdote tem que lhe fazer a oferta. 그러나 온 민족이 죄를 지으면 Mas quando toda uma nação, o povo pecou, 제사장 중에 으뜸되는 대제사장이 속죄를 하도록 o 했습니다. maior entre os sacerdotes, o sumo sacerdote, tem que fazer o sacrifício. 기억하고 계시죠? Vocês se lembram disso, né? 이 내용은 레위기 4장 16장에 나와 있습니다. Isso está em Levíticos capítulo 4 ao 16. 자, 이 내용을 다 설명할 시간은 없어서 그냥 Não tenho 넘어가겠습니다. tempo para explicar tudo, então vou passar isso. 그러니까 세례 요한은 어떤 Então, 사람이었느냐? quem foi João Batista? 이 세상의 가장 높은 사람이고 Foi o maior entre os nascidos de 그는 mulher. 제사장이었어요. Ele era sacerdote. 그는 그 위치에서 예수님에게 세례를 준 겁니다. Nessa posição, nessas condições, ele batizou Jesus. 자, 그래서 12절에 Por isso, no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. 13절. 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 여러분, 율법은 요한으로 끝이 나도록 만들어놨어요. Só todas as leis, todos os profetas, 예, 천국은 세례 요한 때부터 침노를 당하도록 해놨단 말이에요. termina aqui em João. Na Bíblia fala que o reino dos céus é tomado a esforço. 이제는 천국 문이 닫혀 있지가 않아요. Mas agora, o reino do céu não está mais fechado. 아무나 들어갈 수 있어요. Qualquer pessoa pode entrar. 하나님이 세례 요한이 예수님에게 세례를 베푼 이후로부터 Depois do dia em que João Batista batizou Jesus, 하나님이 하늘 문을 닫은 적이 없습니다. a partir daquele dia, nunca mais Deus fechou a porta do céu. 누구든지 들어가도록 만들어놨어요. Fez com que qualquer pessoa pudesse entrar. 자, 그럼 요한이 예수님에게 세례를 준 건 Então, João Batista ter batizado 이건 Jesus 특별한 하나님의 의미가 있는 거예요. tem um significado muito grande para Deus. 자, 요한복음 1장 João capítulo 6절을 읽겠습니다. versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 하나님께로서 보낸 사람이 요한입니다. Um homem enviado por Deus, a Bíblia fala, 자, João. 이 사람은 빛이 아니죠. Ele não é a luz, 빛을 증거하러 왔다고 했습니다. mas a Bíblia fala que ele anuncia a luz. 요한이 빛이 아니고 João não é a luz, 그는 빛을 증거하러 온 mas 사람입니다. ele testifica a luz. 자, 7절 7.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. 만약에 여러분이 빛을 믿으시려면 Se vocês querem crer na luz, 세례 요한을 알아야 합니다. tem que conhecer João Batista. 세례 요한을 모르고 빛을 믿는 방법은 없습니다. Não tem como você crer na luz sem conhecer João Batista. 주의 길을 예비하라. Porque ele é o que preparou o caminho 그의 do Senhor. 길을 평탄케 하라. Ele anunciou o caminho do Senhor. 그자가 세례 요한인 건 아시죠? Vocês sabem que esse foi o João 예, Batista. 세례 요한은 예수님의 길을 열어주는 사람이었어요. João Batista teve a função de abrir os caminhos para Jesus. 예수님은 구원자입니다. Jesus Cristo é o Salvador. 그러나 그가 구원의 길을 열기 위해서는 Mas para que se abrisse os caminhos para ele poder fazer isso, 그 앞서 요한이 길을 열도록 하나님이 하신 거예요. Deus fez com que João Batista, antecedendo ele, abrisse as portas. 그래서 저가 증거하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증거하고 모든 사람으로 자기를 인하여 믿게 하랴. Por isso fala, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. 여러분들이 빛을 믿으시려면 Para crer na luz, 요한을 알아야 합니다. tem que conhecer João. 근데 사람들은 요한도 모르고 빛을 믿는 사람이 많아요. Mas tem muitas pessoas nesse mundo que nem conhecem João e diz crer na luz. 성경에 이렇게 적혀 있는데요. A Bíblia diz isso. 여러분이 빛을 믿으려면 반드시 요한을 알아야 합니다. Para crer na luz, tem que conhecer João. 왜? 요한이 우리를 예수님하고 하나 되도록 했기 때문입니다. Porque foi por meio de João que nós pudemos nos unir com Jesus. 뭘로 말미암아서? Por meio do quê? 세례로 말미암아. Batismo. 자, 요한복음 1장 29절. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 자, 여러분 이 성경을 잘 알고 Então 계시잖아요. vocês conhecem muito bem esse versículo. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 자, 예수님에게 무슨 죄가 건너갔습니까? Qual pecado passou para Jesus? 예, 세상 죄가 É 넘어갔습니다. o pecado do mundo. 누가 거기다가 넘겨준 거예요? Quem pegou o pecado do mundo e colocou lá sobre Jesus? 여러분이 넘겨주셨나요? Vocês fizeram isso? No. Não. 우리는 넘겨준 적이 Nós não 없어요. fizemos isso. 우리는 지금도 가지고 있어요. Nós ainda carregamos. 몰래 말입니다. Escondidos, né? 남이 알면 안 돼요. Ah, ninguém pode saber do meu pecado. 그래서 기도할 때도 Estão orando também. 혼자만 알도록 하는 거예요. Faz só ele saber do seu pecado. 남들이 들으면 좀 그렇잖아요. Porque é chato, né? Os outros escutar. 우리는 모든 걸 지금 우리가 가지고 있는데 Nós escondemos isso. 성경은 우리 죄가 어디에 있다고 말했어요. Mas o que a Bíblia diz? Onde está o nosso pecado? Jesus. Está em Jesus. 예수님에게로 죄가 갔대요. A Bíblia fala que o nosso pecado foi movido para Jesus. 나는 내가 들고 있는데 Calma aí, mas eu estou com pecado. 누가 그걸 다 넘겨버린 거예요. Quem é que moveu, pessoal? 예, 맞습니다. Tá certo. 세례 요한을 통해서 이렇게 한 거예요. Por meio de João Batista, Deus fez isso. 그러니까 하늘 문을 열어줬죠. Por isso que Deus abriu o céu. 죄가 있으면 하늘 문을 열 리가 없죠. Se tem pecado, não tem porque Deus abriu o céu. 자, 오늘 마약을 팔고 있어요. Vamos supor que hoje vende drogas. 그 사람은 죄가 어디에 있어요? Onde está o pecado dele? 맞습니다. Tá certo. 그 사람은 그거 잘 모르고 있어요. Ela não sabe disso, mas 무슨 소리야? como assim? 마약쟁이 죄도 가져갔겠어? Como assim? Até um drogado ele tem o seu pecado levado? 물론 그 사람은 그래 생각하겠죠. É lógico que ele deve pensar dessa forma. 그러나 하나님은 죄를 넘길 Mas 때 Deus, quando passou o pecado, 무슨 죄를 넘긴 거예요? foi qual pecado? 예, 세상 죄를 넘겼습니다. Isso, o pecado do mundo. 여기 써져 있지 않습니까? Não está escrito aí não, pessoal? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 아멘. Amém. 이게 Isso é a 성경입니다. Bíblia. 자, 그러면 이제 로마서 6장으로 넘어가 Então, 보세요. vamos voltar para Romanos capítulo 6. 자, 이제 여러분이 이걸 읽으면 조금씩 이해가 가실 거예요. Agora vocês lendo isso vão entender um pouco. 로마서 6장 3절. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua 여러분 이 morte? 성경의 핵심은 예수와 합하여 세례를 받는 O 겁니다. ponto principal da Bíblia é se unir com Cristo no batismo. 여러분 세례를 받으셨나요? Vocês foram batizados? 예수와 합해서 말입니다. Junto com Cristo. 이건 신앙의 절대적인 진리예요. Isso é uma verdade absoluta na vida espiritual. 많은 사람들은 자기가 예수와 합하려고 합니다.
Muitas pessoas pensam que ele tem que se unir com Jesus. 그러니까 지금까지 합해지지가 않아요. Por isso até hoje estão lá tentando. 우리가 어떻게 예수님과 합하지요? Como pessoal, nós com o nosso zelo vai se 우리는 unir com 예수님을 Jesus. 본 적도 Nós 없는데요. nunca ouvimos. 만난 적도 Nós nunca 없는데요. encontramos. 그러니까 많은 사람들이 이상한 걸 보고 잘못된 길로 빠지는 거예요. Essas pessoas começam a ver coisas erradas e seguem caminhos errados. 난 예수를 봤다. Ah, eu vi Jesus. 속지 마세요. Só não se engane. 어떻게 예수를 봐요? Como você viu Jesus? 우리 예수님 못 봐요. Nós não podemos ver Jesus. 어떻게 우리가 예수님을 보지요? Como nós podemos enxergar Jesus? 제가 요하네스버그를 가봤어요. Eu fui para Johannesburg uma vez. 요하네스버그 아시죠? Sabem, vocês conhecem 저는 Johannesburg? 가서 깜짝 놀란 게 있어요. Tem uma coisa que me assustou muito lá. 여러분 브라질에도 예수님 사진 있나요? Só que no Brasil também tem fotos de Jesus. 있어요. Tem? 한국에도 있습니다. Na Coreia também tem. 한국에 있는 예수님 사진은요. A foto de Jesus lá da Coreia 다 금발이에요. é loiro. 한국의 예수님 사진은 다 금발인데 Todas as fotos de Jesus na Coreia, ele é loiro. 혹시 여기 남아공 그 요하네스버그에서 오신 분 없나요? Mas tem alguém aqui que é de Johannesburg, da África do Sul? 저는 거기 가서 너무 놀랐어요. Eu fui lá e tomei um susto, 예수님 머리가 곱슬이었어요. porque o cabelo de Jesus lá é crespo. 내가 깜짝 놀랐어요. Me assustei. 아니 예수님이 각 나라마다 왜 다 다르지? Nossa, por que Jesus Cristo é diferente em cada país? 그 제가 물어봤죠. Eu perguntei. 아 예수님 머리에 펌을 하셨나요? Ah, vocês fizeram permanente no cabeça de Jesus? 그러니까 요하네스버그 목사님이 저를 보고 화를 E um 냈어요. pastor lá de Johannesburg, ele ficou bravo comigo. 무슨 O 소리냐고. que o senhor está dizendo? 예수님은 흑인이었다 Jesus 그러시더라고요. Cristo foi negro. 제가 너무 놀랐어요. Eu fiquei muito assustado. 더 말을 하면 나를 막 때릴 것 같더라고요. Eu senti que se eu continuasse a falar, ele ia me bater. 아 그렇습니까? Aí eu falei, a verdade, né? 여러분 한국에 가보세요. Aí vão na Coreia, pessoal. 예수님은 아무도 흑인이라고 생각 안 해요. Ninguém vai pensar que Jesus Cristo foi negro. 자기들이 원하는 대로 예수님 사진을 그려놨더라고요. Cada país tem um desenho, uma imagem que eles desejam sobre Jesus. 여러분 예수님은 우리가 볼 수 없어요. Só nós não podemos enxergar Jesus, 그분은 이 땅에 있지 않아요. porque ele não pertence mais a essa terra. 아멘. Amém? 그분은 하늘에 계세요. Ele está no céu, 그래서 우리에게 성령을 주신 mas ele 겁니다. nos entregou o Espírito Santo. 우리는 말씀으로 예수님을 믿어야 합니다. Então nós, pela palavra, nós cremos em Jesus. 여러분 말씀에 어떤 것도 받아들이면 안 됩니다. Não podemos aceitar nada além da palavra. 우리가 예수님과 합할 수 있는 유일한 O 방법은 único método de poder unir-se com Jesus 하나님의 말씀을 받아들이는 겁니다. é aceitar a palavra de Deus. 근데 성경에 우리가 예수님과 합할 수 있는 유일한 말씀을 E a única palavra que pode nos unir com Deus, 세례로 예수와 합하였다고 기록되어 있습니다. aqui a Bíblia fala, né, que fomos batizados juntos com Cristo. 여러분들이 어떻게 예수님과 합하여질 수 있나요? Como podemos nos juntar a Cristo? 예, 성경에는 예수님과 합하여 세례를 받음으로 하나가 된다고 되어 있습니다. A Bíblia fala que batizados junto com Cristo são unidos. 요한이 예수님에게 세례를 줄 때 João Batista, quando batizou Jesus, 하나님은 세상이 예수님과 합하여지도록 한 겁니다. Deus, por meio desse batismo, fez com que o mundo se unisse com Jesus. 저는 예수님과 하나가 됐습니다. Eu me tornei um com o Senhor Jesus. 내가 한 건 아무것도 없습니다. Não há nada que eu fiz para isso. 하나님이 요한을 통해서 합해 놨다고 내게 말하셨습니다. Deus, ele me disse que aquilo que João Batista fez me uniu com Jesus pela palavra. 저는 그래서 온전합니다. Por isso eu falo, eu sou justo 예수로 말미암아. por meio de Jesus Cristo. 저는 지혜롭습니다. Eu tenho sabedoria 예수로 말미암아. por meio de Jesus Cristo. 예, 저는 그래서 어디 가든지 담대합니다. Por isso eu tenho coragem, não importa onde esteja. 저는 폴트키 아무것도 몰라요. Eu não sei falar nada do 전 português. 영어도 몰라요. Não sei falar nada do inglês. 전 에스파뇰도 잘 몰라요. Muito menos espanhol. 그러나 제가 어디 가서든지 담대합니다. Mas não importa onde esteja, eu tenho coragem. 내가 오늘 오후에 우스피 대학에 갔습니다. Hoje à tarde estava na USP. 박사 50명이 모였습니다. 50 doutores se reuniram. 내게서 말씀을 배우려고 말입니다. Eles foram lá aprender de mim. 저는 그들에게 Eu 말했어요. falei para eles: 난 목사다. Eu sou pastor. 왜 날 초대했느냐? Para que me convidaram? 난
나 한국에서 이 멀리 떨어져 Eu 있는데 tô longe na Coreia. 여러분 우스피 대학에 자살하는 사람이 지금 많아져요. Só que tem casos de suicídio na USP. 어떻게 이걸 막을 수 있느냐? Como a gente pode resolver isso? 정부가 자살 방지를 위해서 학과를 만들었다고 합니다. Sendo que o governo criou uma ala de saúde mental para tentar evitar isso. 오늘 저는 깜짝 놀란 이야기를 들었어요. Hoje eu escutei algo que me assustou. 지금 200명이 있대요. 그 학교 안에. Dentro daquela escola já tem 200 que procuraram por causa de dificuldades mentais. 거기에 붙어서 자살을 막으려고 박사들이 수십 명이 붙어 있어요. Então dezenas de doutores estão unidos ali para tentar evitar o suicídio. 내게 뭐라고 말한 줄 아세요? Você sabe o que eles disseram para mim? 목사님 우리 뭐라고 해야지요? Pastor, o que temos que fazer? 하지 마세요. Eu falei, não faça. 그가 그러면 안 Você 돼요. não pode fazer isso. 이 말 말고는 할 말이 없대요. Eles falam que não tem mais o que falar para os alunos. 그래서 저를 불렀어요. Eles me convidaram, 저를 도와달라고 말이에요. pedindo ajuda. 저는 말했습니다. Eu falei, 난 목사입니다. sou pastor. 사람의 마음을 만드신 분은 하나님입니다. e aquele que criou o coração do homem foi Deus. 그분 없이 어떻게 이걸 막을 수 있겠어요? Sem Deus, como é que a gente vai evitar isso? 아멘. Amém? 방법은 하나님밖에 없어요. O único método é Deus. 여러분들은 목사님이잖아요. Vocês são 이 pastores. 나라는 여러분의 나라잖아요. Esse é o país de vocês. 여러분의 입에 말씀이 Se 나오면 sair a palavra de Deus de suas bocas, 브라질은 달라질 o 거예요. Brasil muda. 우리가 다른 게 필요하지 않아요. Não precisamos de outra coisa. 그럼 목사는 성경을 O 알아야죠. pastor precisa da Bíblia. 제가 이 성경을 읽다가 너무 감사했어요. Eu lendo a Bíblia fico muito grato. 야, 우리가 예수와 합해서 세례를 받는 것이구나. Nossa, nós junto com Cristo fomos batizados com Ele. 그러면 예수님과 합하여 세례 받으면 함께 죽는 거구나. Então, se eu fui batizado junto com Cristo, eu morri com Ele também. 함께 죽으면 함께 장사되고, Então, fui sepultado com Ele também. 함께 부활하고, Juntamos na ressurreição 함께 하늘에 오르는 거. e vamos juntos ao céu. 요한복음 3장에 João capítulo 3. 여러분 니고데모가 예수님을 찾아왔어요. Só Nicodemos encontrou Jesus. 잘 아시잖아요. Vocês sabem disso. 니고데모가 예수님을 찾아왔을 때 Nicodemos, quando procurou Jesus, 예수님에게 이렇게 말했어요. ele disse assim: 난 당신이 하늘에서 온 하나님의 사람인 줄 압니다. eu sei que você é o homem de Deus que veio de Deus. 예수님 니고데모 이야기를 듣지 않았어요. Jesus Cristo não atentou às palavras de 그리고 Nicodemos. 이렇게 말하셨어요. Jesus Cristo disse: 사람이 거듭나야 돼. tem que nascer de novo. 거듭나야 하나님 나라를 볼 수 있어. Tem que nascer de novo, senão não pode entrar no reino de Deus. 그때 니고데모가 뭐라고 했죠? Aí o que Nicodemos disse? 니고데모는 거듭나야 한다라는 예수님의 말씀을 들었을 때, Nicodemos, quando escutou, tem que nascer de novo. 뭐 내가 거듭나라고? Como assim, nascer de novo? 거듭나는 건 두 번 태어나는 거잖아요. Nascer de novo é nascer duas vezes. 내가 늙었는데 Caramba, mas eu já tô velho. 어머니에게서 한 번 나왔어. Eu já saí uma vez da minha mãe. 날 보러 또 태어나라고? Tem que nascer de novo? 그럼 어머니 모태로 들어갔다가 나와야 되나? Calma, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? 이게 성경에 적힌 Só 내용이에요. está escrito na Bíblia isso aqui. 그는 유대의 선생인데 Ele era lá escriba, ele era 선생이 ensinava. 거듭나는 걸 뭔지 모르는 거예요. Ele era um mestre, mas não sabia o que era nascer de novo. 거듭나는 건 두 번 태어나는 겁니다. É nascer duas vezes. 많은 목사님들이 거듭나셨습니까? Muitos pastores perguntam: você nasceu de novo? 거듭났습니다. Sim, eu nasci de novo. 어떻게요? Como? 믿음으로. Pela fé. 이게 다예요. Isso é a resposta. 그럼 당신 죽었습니까? Então você morreu? 뭐 이게 무슨 소리야? Do que você está falando? 죽기는 왜 죽어? Por que eu morri? 근데 거듭나려면 죽었다가 나야 Só que 하잖아요. para nascer de novo, pessoal, uma vez tem que morrer para nascer de novo. 언제 죽었느냐고 Então 물어보시면 você pergunta: quando você morreu então? 아니, 내가 지금 내 발로 걸어왔는데 죽기는 왜 죽어? Como assim, como eu morri? Eu vim andando para cá, poxa. 우리는 거듭남이라는 게 너무 거리가 멀어요. Nós não temos esse entendimento sobre nascer de novo. 그래 성경은 뭐라고 말했어요? Mas o que a Bíblia diz? 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. 여러분이 거듭나려고 하니까 Então, já que vocês tentam nascer de novo, 니고데모와 같은 대답을 하게 됐어요. começam a falar como Nicodemos. 여러분 거듭나려면 예수와 합하여져야 합니다. Só para nascer de novo, basta se unir a Jesus. 여러분은 죽지 않았습니다. Vocês não morreram. 그러나 성경은 뭐라고 합니까? Mas o que a Bíblia está dizendo? 넌 죽었어. Você morreu 예수와 함께. junto com Cristo. 아멘. Amém? 사람들은 예수님 없이 거듭나려고 해요. As pessoas querem nascer de novo sem Jesus. 예, 전 죽었습니다. Sim, eu morri, 그런데 살았습니다. mas agora eu tô vivo. 그래서 사람들이 날 보러 미쳤다 그래요. Aí as pessoas me chamam de louco. 야, 이놈아 한 가지만 해. Ah, fala uma coisa só. 아니, 죽었다가 살아나는 게 어디가 있어? Você morreu ou tá vivo?
사람들은 예수님이 없으니까 As pessoas, já que não tem Jesus, 제가 하는 말을 다 이해하지를 não 못해요. conseguem compreender o que eu quero dizer. 전 죽었습니다. Eu morri, 그러나 살았습니다. mas estou vivo 예수 그리스도 안에서. dentro de Cristo. 아멘. Amém? 그럼 우리 예수와 함께 죽고 Então nós morremos junto com Cristo 예수로 말미암아 살아나는 e 것입니다. por Jesus vivemos. 아멘. Amém? 그래서 성경에 가난한 자 같으나 Por isso que a Bíblia fala empobrecidos, 모든 일을 부유하게 한다 그랬어요. mas enriquecendo a muitos. 어떻게 가난한 사람이 부유하게 하죠? Como é que o pobre enriquece? 예수 그리스도로 말미암아. Por Jesus Cristo. 아멘. Amém? 예, 우리는 능력이 없어요. Nós não temos poder, 그러나 우리는 지혜로워요. mas nós somos sábios 예수로 말미암아. por Jesus Cristo. 우리는 늘 우리 자신만을 바라보고 살았어. Nós vivemos olhando muito para nós. 나는 왜 이래? Ai, por que eu sou assim? 구원 받았는데도 왜 이래? Eu recebi a salvação 예수 mesmo. 믿는 지가 몇 년인데. Nossa, já faz tanto tempo que eu creio em 우리 Jesus. 남편도 변화가 안 돼. Meu marido não 우리 muda. 자식도 변화가 Meus 안 filhos 돼. não mudam. 나도 이 모양이야. Eu também sou assim. 사람들은 다 예수 믿는다고 하면서 자기 속에 gat혀 있어. Todos dizendo crer em Deus estão presos em si mesmos. 그건 자기가 죽지 않아서 그래요. Porque não acredita que já morreu. 우리 신앙이 힘을 얻으려면 Só para nós termos força na vida 나는 espiritual. 죽고 Eu morri 그리스도가 내 안에 살아야 돼. e agora Cristo vive em mim. 아멘. Amém? 그걸 보고 믿음이라고 말합니다. Isso é fé. 로마서 6장은 이 가르침을 주려고 했어. Romanos 6 está nos ensinando isso. 자, 여러분 6장 4절. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. 예, 우리가 예수 합하여 세례를 받았다면 함께 장사가 된다 그랬습니다. Que fala que se não fomos unidos com ele no batismo, também fomos sepultados junto com ele. 5절. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 예, 예수와 합하여졌다면 여러분들은 함께 부활한 것입니다. Então, se estou junto com Jesus, eu vou ressuscitar junto com ele também. 맞습니까? Tá certo? 그래서 우리를 보고 거듭났다고 말하는 겁니다. Isso é que nós falamos, nasceu de novo. 예수와 함께 죽고 Morreu com Jesus 예수와 함께 부활한 e 것이. ressuscitou junto com Jesus. 나는 아무것도 안 했어요. Eu não fiz nada, 근데 죽었다가 살아났어요. mas a Bíblia diz que eu morri e ressurgi. 누구로 말미암아? Por meio de quem? 예수로 말미암아. Por Jesus. 이걸 보고 믿음이라고 말하고 Crer nisso, a Bíblia fala que é fé. 이걸 보고 거듭났다고 말을 하는 거예요. Isso que é nascer de novo. 만약에 내가 거듭나려고 한다면 Se eu me esforçar para nascer de novo, 여러분은 영원히 거듭날 수 없어요. vocês vão poder passar o resto da vida sem conseguir alcançar isso. 우리는 죽었다가 사는 방법이 없으니까. Nós não temos métodos de morrer e nascer de novo. 죽음을 이기신 분은 O único que 예수님 venceu a 한 morte 분밖에 없습니다. foi Jesus Cristo unicamente. 아멘. Amém? 우리가 거듭나려면 예수와 합하는 길 외에는 다른 길이 없는 Para 것입니다. nós nascermos de novo, não há outro caminho a não ser nos juntar a Jesus. 7절. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 성경은 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다함을 얻는다고. A Bíblia fala que aquele que morreu está justificado do pecado. 죽지 않은 사람은 절대 의롭다함을 얻을 수 없어요. Aquele que não morreu nunca vai poder falar que é justo. 아시겠습니까? Entenderam? 여러분들은 죽었습니까? Morreram, pessoal? 예수로 말미암아. Por Jesus. 여러분 부활하셨나요? Ressuscitaram? 예수로 말미암아. Por Jesus Cristo. 아멘. Amém? 이게 성경이 말하는 복음입니다. Isso é o evangelho que a Bíblia mostra. 자, 15절. Versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. 16절. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, nesse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 여러분 이제 하나님은 예수로 말미암아 우리를 영원히 온전하게 하셨는데 Deus, por meio de Jesus, nos justificou para sempre. 문제는 우리 마음의 O 선택입니다. problema é a escolha do nosso coração. 여러분들이 의에게 순종을 할 건지 Vocês vão ser obedientes à justiça 죄에게 순종을 할 건지 ou vão ser obedientes ao pecado? 그건 여러분의 선택이라는 거예요. Isso é a escolha de vocês. 아셨습니까? Entenderam? 만약에 우리가 의에게 선택을 하면 Se vocês escolherem obedecer à justiça, 우리는 의의 종이 되고 nos tornamos servos da justiça. 죄에게 선택을 하면 Se escolherem obedecer o pecado, 우리는 죄의 종이 된다고 somos 했습니다. servos do pecado. 실제 여러분과 나는 죄가 이미 끝이
났습니다. seja vocês, para falar a verdade, acabou o pecado para nós. 아멘. Amém? 예수로 말미암아서 Por meio de Jesus. 우리가 이 의에 순종을 하면 Quando nós obedecemos à justiça, 그래 나는 tá 의로와 certo, eu sou justo, 그래 나는 온전해 eu sou perfeito, 예수로 말미암아 por Jesus Cristo. 하고 여러분들은 의의 삶을 살 수가 있게 되고 Então, se vocês obedecerem essas palavras, podem viver essa vida de justo. 아니야 난 날마다 죄를 짓잖아. Não, mas calma aí, eu peco todo dia. 예, 내 자신의 죄에게 여러분이 순종을 하면 Se vocês se prostrarem ao pecado que vocês cometem, 여러분들은 영원히 죄인으로 살아야 합니다. para o fim da vida vocês têm que viver como pecador. 그래서 성경 로마서 6장은 Por 말하기를 isso Romanos capítulo 6 diz: 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 알지 못하는. Você não sabe que você será servo daquele que lhe obedece? 그 말 아시겠어요? Entendem isso, pessoal? 이제 여러분들이 선택을 하셔야 되는데 Vocês devem ter escolha agora. 17절 Versículo 다 17. 같이 한번 Vamos ler 읽어보겠습니다. juntos o versículo 17, 1, 2, 3 e... Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 성경은 우리가 의의 종이 되는 유일한 길은 A Bíblia mostra que o jeito de nos tornarmos em servos da justiça 예, 이 의에 순종을 하는 것입니다. é obedecer essa justiça. 하나님이 나를 예수로 말미암아 하나가 되게 하셔서 A Deus, para me unir junto com Jesus, 예수님과 합하여 세례를 받고 me fez ser batizado junto com 합하여 Jesus, 장사가 되고 me fez ser sepultado com 합하여 Jesus, 부활하고 me fez ser ressuscitado 합하여 com Jesus, 하늘에 오르게 됐다라는 것입니다. me fez ir ao céu junto com Jesus. 여러분 이 의의 말씀이 우리를 죄에서 자유케 하는 것이죠. Só essas palavras da justiça de Deus é que nos dá liberdade do pecado. 제가 오늘 좀 이 로마서 6장을 여러분들에게 설교를 해야 되는데 Eu tenho que pregar sobre Romanos 6 para vocês hoje, 제가 이제 앞에 노래가 너무 많아가지고 mas hoje teve bastante louvor, né? 제가 이야기를 많이 못했습니다. Mas não pude falar muito. 내일 1시간이 더 있는데 Amanhã teremos mais uma hora. 내일은 노래를 좀 줄여줬으면 좋겠어요. Espero, vamos fazer menos louvor amanhã. 예, 그러면 제가 여러분들에게 충분히 성경 이야기를 좀 더 드리도록 하겠습니다. Aí nós poderemos compartilhar mais a palavra de Deus. 그 말 이해 가십니까? Tudo bem, pessoal? 예. 여러분 우리가 이 로마서를 황금 복음서라고 하는데 Nós chamamos o livro de Romanos como um livro do evangelho assim de ouro. 자, 여러분들이 시간이 되면 이 로마서를 이야기를 좀 할 얘기가 많이 있습니다. Se tivermos tempo, tem muito para se falar do livro de Romanos. 하나님께서 이 로마서를 기록을 하실 때 Deus, quando escreveu o livro de Romanos, 우리가 그리스도의 은혜로 의를 얻는 부분을 로마서에 소상하게 기록을 했습니다. ele descreveu muito detalhadamente como ser justificado pela justiça de Jesus. 로마서 4장에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 로마 4장에서 우리가 믿음으로 의롭게 된다고 그랬는데 Em Romanos capítulo 4 diz que pela fé que nós fomos justificados. 아브라함이 믿음으로 의롭게 됐다고 하는 게 로마서 4장에 적혀 있어요. Fala em Romanos capítulo 4 sobre como Abraão recebeu a justiça pela fé. 어떻게 해서 아브라함이 믿음으로 의롭게 됐느냐? Como Abraão pela fé foi justificado? 로마서 5장에는 한 사람으로 말미암았다. Em Romanos capítulo 5 fala, foi por um homem. 이게 로마서 5장에 적힌 내용입니다. Isso é o conteúdo de Romanos capítulo 5. 죄는 한 사람으로 우리에게 오고 O pecado entrou por meio de um só homem 의도 한 사람으로 말미암아 우리에게 오는 거다. e a justiça também vem a nós por meio de um só. 잘 알고 계시죠? Vocês sabem disso, né? 많은 사람들은 자기가 죄를 짓는다고 생각을 합니다. Muitas pessoas pensam, eu pequei. 성경 그렇게 기록되어 있지 Mas 않습니다. a Bíblia não está escrito isso. 내가 죄를 짓는 게 아니고 Não é que eu estou pecando, produzindo pecado. 죄는 우리 안으로 들어왔다고 O 말해요. pecado entrou em nós. 근데 많은 사람들은 자기가 죄를 짓는다고 생각을 As 합니다. pessoas pensam que elas produzem o pecado. 그래서 죄에서 못 벗어나는 Por 거예요. isso não se livram dela. 성경은 우리를 보고 죄를 지었다고 말하는 게 A Bíblia não 아니고 está falando, não, você produziu o pecado. 이 안에 들어온 죄가 O pecado que entrou em você 너를 끌고 갔다고 말하고 있습니다. está te arrastando, a Bíblia diz. 그래서 하나님은 죄를 미워하시고 Por isso Deus, ele não gosta do pecado. 사람을 미워하지는 않습니다. Deus não tem nada contra o homem. 아시겠어요? Entendem? 하나님은 여러분을 미워하지 않아요. Deus não odeia vocês. 여러분들이 죄를 지었다고 생각할지 모르지만 Vocês podem considerar, eu pequei. 사실은 여러분은 죄에 끌려갔습니다. Mas na verdade, vocês foram arrastados pelo pecado. 이 가운데 죄 짓고 싶은 사람이 누가 있어요? Quem é que dentre vocês quer viver pecando? 아무도 없어요. Ninguém. 근데 죄가 우리를 이겨버린 거예요. Mas o pecado vence a nós.
아시겠어요? Entendem? 여러분 내 안에 들어온 죄가 Então o pecado que entrou em mim 우리를 끌고 갔습니다. nos arrastou. 그럼 어떻게 해서 죄에서 벗어날 수 E 있느냐? como nós nos podemos nos livrar disso? 오늘 로마서 6장에 여러분이 죽어야 합니다. Como diz em Romanos 6, tem que morrer. 이게 로마서 6장이에요. Isso é Romanos 6. 자, 근데 우리가 죽었는데 그럼 왜 죄를 짓느냐? Então, aí, nós morremos, tá bom, nós morremos. Então, por que pecamos? 그건 우리 육체가 살아 있어서 그렇다. Porque o nosso corpo, nosso físico ainda está 이게 vivo. 로마서 7장에 나와 있어요. E isso está escrito em Romanos capítulo 7. 바로 우리가 어떻게 할 거냐? Então, e agora, o que devemos fazer? 로마서 8장에 뭐라고 돼 O 있어요? que diz em Romanos capítulo 8? 그리스도 예수 안으로 들어가야 한다. Tem que entrar em Cristo. 이게 로마서 8장입니다. Isso é Romanos capítulo 8. 자, 여러분들에게 이걸 내일 이어서 좀 말씀을 드리겠습니다. Então, amanhã eu quero falar isso em continuidade para vocês. 자, 여러분 정확하게 하나를 정돈을 하셔야 되는데 Só vamos organizar uma coisa exatamente. 성경 로마서 6장에는 Romanos capítulo 6 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 fala que nós que fomos batizados junto com 그의 Cristo 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하고. fomos sepultados também junto com ele pela morte. 여러분 이거 기억하시겠죠? Lembrem-se disso. 우리는 예수와 합해서 세례를 받았습니다. Nós fomos batizados junto com Cristo. 맞습니까? Tá certo? 자, 그렇다면 우리는 그의 죽음과도 합하여지고 Então estivemos juntos na sua morte 그의 부활과도 합하여지고 e na sua ressurreição também. 우리는 예수와 함께 하늘에 앉게 된 겁니다. E junto com Jesus nos assentamos no céu. 저는 하늘나라에 앉았습니다. Eu estou sentado no reino de Deus. 그래서 사람들이 절 보러 미쳤다는 소리를 자주 해요. E eu falo isso e as pessoas falam, você é muito louco. 야, 네가 하늘에 앉았는데 왜 여기 서서 설교를 하냐? Você está sentado no céu, como você está aqui na minha frente pregando? 사람들은 눈으로 보는 나를 보고 있지. Porque as pessoas enxergam o meu físico que está diante de seus olhos. 말씀을 따라 보지 않는 거예요. Não aceitam o que a palavra está dizendo. 아셨어요? Entendem? 여러분 하늘에 계시나요? Pessoal, vocês estão no céu? 그러면 여러분도 미친 소리 들을 거예요. Então vocês também vão escutar, você está louco. 여러분 집에 가셨어요. Vocês voltam para casa. 여보, Querida, 왜 어디 갔다 왔어? que foi onde você estava? 나 지금 하늘에 앉아 있어. Ah, eu estou sentado à destra de Deus. 그럼 여러분 남편이 뭐라 O 하시겠어요? que o marido de vocês vai falar? 예, 미쳤다고 할 거예요. É, tá louca? 그래서 예수님을 보고 미쳤다 그랬어요. Por isso pessoas falaram isso para Jesus também. Você é 베드로를 보고 louco. 미쳤다 그랬어요. Falaram isso para Pedro também. 바울을 보고 미쳤다 Falaram isso para 그랬어요. Paulo também. 아셨어요? Entenderam? 하늘의 진리를 증거하면 Quando nós falamos a verdade do 세상이 céu, 우리를 알 수 없기 o 때문에 mundo não nos conhece. 우리를 비난할 수밖에 없어요. Por isso não tem como parar de nos ser contra nós. 그러나 우리는 이 복음을 전해야 합니다. Mas nós temos que pregar esse evangelho. 이건 사실입니다. Porque isso é verdade. 아멘. Amém? 하나님의 은혜가 정말 이 브라질에 가득하시면 좋겠고 Eu espero que a graça de Deus seja abundante no Brasil. 여러분 우리나라는 여러분의 나라의 50분의 1도 안 돼요. Pessoal, o nosso país não é 50º do país de vocês. 여러분들은 정말 큰 나라예요. Vocês têm um país muito grande. 한국은요 아주 작아요. A Coreia é muito pequena. 그런 거 잘 모르시죠? Vocês não sabem, né? 근데 우리는 온 마음을 다해서 이 진리를 전하고 있습니다. Mas hoje, de todo o coração, estamos pregando essa verdade. 제가 여기 오는데 단 1달러도 내가 도움을 받지 않았어요. Eu vim ao Brasil e não recebi $1 para isso. 저는 우리 교회 성도들이 있는데 Eu tenho os membros da minha igreja. 제게 매일 비행기 표를 사줘요. Eles compram passagem aérea para mim. 그리고 이 진리를 전하라고 합니다. E eles pedem, por favor, pastor, pregue o evangelho. 우리 교회는 목사가 5명인데 Temos 5 pastores na minha igreja. 저는 밖으로 내쫓고 Eles me deixam de fora. 5분이 교회를 돌아보고 있어요. E os outros 5 estão lá tomando conta da igreja. 한국에서 이 상파울로까지 오는데 Vim da Coreia até São Paulo. 26시간을 비행기만 탑니다. São 26 horas dentro do avião. 기다린 시간까지 하면 32시간이 걸립니다. Mais a escala são 32 horas de viagem. 전 제가 이곳에 오는 동안 너무 행복한 거예요. Só que vindo para cá eu fui muito feliz. 제가 오늘 우스피 대학 강의를 하면서 Hoje, palestrando lá na USP, 제가 말했습니다. eu falei para eles: 이 나라에 이 좋은 대학을 가지고 뭘 가르치냐? o que vocês estão ensinando nesse país tão grande, numa universidade tão boa? 난 내가 그 목사들한테 그 박사들한테 말했어요. Eu falei para os doutores que estavam à minha frente: 난 목사인데도 이런 일을 하고 있다. eu sou pastor e estou fazendo tal trabalho. 당신 박사인데 뭐 하느냐? Vocês também são doutores, o que estão fazendo? 안 그렇습니까? Não é verdade? 박사 따가지고 매일 가르치기나 하고
pega lá o doutorado para ensinar os outros. 사람이 죽는데 아무것도 할 수 없는 거예요. Mas os jovens estão se suicidando, eles não têm o que fazer. 그건 학문에 아무 의미가 없어요. Não tem significado nenhum. 저는 다시 오고 싶습니다. Eu quero voltar. 그리고 이 나라의 소망을 전하고 싶어요. Eu quero anunciar a esperança a esse país. 이곳에 이 많은 목사님들이 모여 Tem 있는데 tantos pastores aqui. 여러분 제가 가지고 있는 걸 다 소개해 드리겠습니다. Só eu quero dar tudo o que eu tenho a vocês. 저는 한국에서 여기 오는데 시간도 많이 걸리고 Eu demoro muito da Coreia para vir 제가 para 할 cá. 수 있는 건 아무것도 없습니다. E não tem nada que eu possa fazer. 여러분의 나라이기 때문에 Porque é o país de vocês. 여러분의 형제이기 때문에 São irmãos vocês. 여러분이 이걸 전하십시오. Vocês têm que pregar essa palavra. 그러면 여러분 주위가 복을 받고 Então as pessoas ao redor de 여러분의 vocês receberão a 교회가 bênção. 달라지고 A sua igreja irá 여러분의 mudar. 가정이 새로워질 A 것입니다. sua família se renovar. 하나님의 축복이 여러분의 가정에 여러분 나라에 가득했으면 Espero 좋겠습니다. que a bênção de Deus possa preencher esse país. 예. 시간이 늦어서 오늘은 여기까지 마무리를 Já se passou 하겠습니다. muito tempo, vou terminar aqui. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 브라질을 사랑하신 하나님, O Senhor que amou o Brasil. 이곳에 정말 많은 목사님들을 모아 주셨습니다. O Senhor reuniu muitos pastores aqui. 진리를 사모하는 이 목사님들 한 분 한 분을 복을 주시고 Que o Senhor possa abençoar cada um dos pastores que busca a verdade. 말씀이 목사님들의 마음을 움직여서 Que a palavra possa mexer o coração 이 deles. 진리를 전하기에 불릴 듯 일어나게 해주시고 E que o Senhor possa levantar o seu espírito para poder pregar a palavra. 정말 이 말씀의 빛이 비추어지는 곳곳마다 E todo lugar que essa palavra for anunciada, 썩은 곳이 새 살이 돋고 naquele lugar que estava podre irá aparecer carne 부패한 nova. 곳이 새 생명이 싹이 나서 Aquele lugar corrupto frutificou vida. 정말 이 브라질에 새로운 희망이 일어나게 될 줄을 믿습니다. Queremos que o Senhor tenha uma nova esperança para o Brasil. 정말 이 나라를 축복해 주시고 Abençoe esse 우리 país. 목사님들을 축복해 주시고 Abençoe os pastores. 우리가 이렇게 교파가 많이 나뉘어서 할 일을 하지 못하는 게 아니라 Em vez de nós ficarmos divididos por causa de doutrina, 우리가 성경 안에서 하나 되게 하시고 que o Senhor possa nos unir pela tua palavra. 믿음 안에서 하나 되게 하시고 Que o Senhor possa nos unir na fé. 우리가 하나님 안에서 모든 걸 하나로 할 수 있도록 도와주시기를 E que o Senhor possa nos ajudar para que dentro do Senhor possamos fazer todas as coisas. 우리에게 이런 교회를 허락해 주셔서 너무 감사합니다. Obrigado pela essa igreja que o Senhor permitiu. 이런 장소를 빌려주신 이 목사님에게 복을 주시고 Que o Senhor possa abençoar o pastor Paulo que nos 이 permitiu esse 교회가 lugar. 하나님 앞에 복을 받게 해주시기 바랍니다. E que o Senhor possa abençoar grandemente essa igreja. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 네, 내일 뵙겠습니다. Nos vemos amanhã.